Olá, boa noite. Muito boa noite. Dia corrido. Vamos de filtro, porque hoje é vida. Esfirras faraó, daqui a pouco eu vou querer uma esfirra, hein? Boa noite, gente. Marcas de máscara ainda, viu? Fiz uma agenda extra hoje à tarde. Muitos pacientes doentes. Então, vem carnaval, né? Metade da semana é de folga, então a gente precisa agilizar um pouco a vida dos pacientes que estão aguardando reavaliação, avaliação, né? Uns casos mais prolongados assim, porque não é fácil ficar doente, não é fácil ficar esperando atendimento quando se está doente, né? Então, é bastante cansativo para mim quando eu faço agenda extra, porque geralmente eu tiro o tempo da onde eu não tenho. Mas a gente faz com bastante carinho, mesmo sendo super corrido. A live de hoje é sobre hipertensão pulmonar, tá? Óbvio que eu não tenho a menor expectativa de ensinar tudo sobre hipertensão pulmonar em 15 minutos, mas é importante que você conheça essa doença, que você já tenha ouvido falar sobre essa doença, para que você suspeite quando alguém chegar para você e que você possa atender o paciente de maneira correta. Vamos dar um tempinho aí para o pessoal chegar e para eu respirar também, né? Beber uma aguinha. Eu decidi que eu ia falar de hipertensão pulmonar essa semana, explicando um pouco o tema, né? Porque é um tema diferente. É considerado uma doença rara, então é importante a gente falar de doenças raras, apesar da gente saber que o dia a dia do médico é mais do mesmo, né? Não é raridade. Mas eu resolvi falar de hipertensão pulmonar porque eu tô com uma paciente fazendo investigação pulmonar primária e eu tive que reestudar tudo de novo de hipertensão pulmonar, né? Pra me atualizar desde que eu terminei da residência para ver como é que estavam as coisas por agora. Foi bem importante para mim, porque a gente sempre estuda, né? Sempre precisa estudar, manter os informes. Então, foi bem importante para mim esse caso, porque eu tive a oportunidade de estudar e de discutir com ótimas pessoas o caso dessa paciente. Então, obrigada, Leônidas, lá do ENCOR da USP, me ajudou super a discutir o caso comigo. Ele era residente da hipertensão pulmonar quando eu era da residência do pneumo. Então, me ajudou bastante, ajudou a esclarecer as ideias, a pensar como é que a gente segue na investigação, né? Apesar de eu já ter tido prorrogado aí, feito a maior parte da investigação. Depois eu discuti com a doutora Daniela Thanos. Obrigada, Daniela, que é da UFG, aqui de Goiás. Também me ajudou bastante, foi ótima. E depois eu discuti com a doutora Solange, que é lá do Mato Grosso, de Cuiabá, também me ajudou muito, porque essa paciente é do Mato Grosso, então a gente precisa sempre deixar o paciente num centro de referência perto da casa dele, né? Então, essa foi a minha motivação de fazer essa live de hipertensão pulmonar. E, obviamente, um assunto puxa, né? Quando a gente está na residência, a gente brinca que um TEP traz outro TEP, um infarto traz outro infarto, e que, né, sempre vai virando a bola de neve daquele mesmo tema. Coincidentemente ou não, essa semana eu atendi 3 casos diferentes de hipertensão pulmonar, menos complexos, não menos graves, mas menos complexos, de investigação mais fácil. Então, acho que a trinca veio assim. Vamos colocar nosso slide. Então, tá bom. Então, vamos lá. Muito boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Beatriz. Eu sou médica pneumologista e hoje eu vim falar sobre hipertensão pulmonar. Aqui nas nossas lives de quinta-feira, eu falo de um conteúdo específico por 15 minutos e te dou todas as principais informações sobre esse tópico para você
ter o conhecimento básico para se livrar dos perrengues da vida. Hoje, então, a gente vai falar de hipertensão pulmonar. Então, são 7h15, são 7h05, 7h20, a gente termina e vai para as perguntas. Eu recebi algumas perguntinhas na caixinha e via direct. Então, vamos lá. Hipertensão pulmonar, como o nome mesmo diz, é a pressão alta no pulmão, tá? Não é a mesma coisa que a hipertensão arterial sistêmica, que é aquela pressão que você mede, né, no braço, no punho, e dá lá mais de, por exemplo, 120 por 80, né? Não é essa pressão. É a pressão específica de dentro do pulmão. Sim, o pulmão tem pressão, porque o coração, que é a nossa bomba do corpo, ele aperta, né? Ele bombeia o sangue e esse sangue vai para o corpo e uma parte vai para o pulmão. Então, tem essa pressão que chega no pulmão. Tem como a gente medir essa pressão diretamente dentro do pulmão. Tem como a gente estimar a medida da pressão do pulmão por um exame específico que eu vou comentar com vocês. Então, como sempre, para quem me conhece, sabe que eu bato muito nessa tecla. Como é que você vai pensar em hipertensão pulmonar? Com a história clínica, tá, gente? Nada na vida supera o conhecimento que o paciente ali na sua frente te fornece. Então, todas as respostas que você pesquisar vão estar no paciente. Então, a primeira coisa de tudo é identificar sinais e sintomas compatíveis. Na pneumo, né, a maioria dos sinais e sintomas são gerais. Então, o paciente vai ter tosse seca, falta de ar, cansaço aos esforços. Nesse caso, na hipertensão pulmonar, eles não tendem a ter sibilância, tá? Chiado no peito. Então, isso é um pouco diferente. O que a gente presta muita atenção nesses pacientes com hipertensão pulmonar é a respeito de sintomas também cardiovasculares. Então, se o paciente te relata que ele está com dor no peito, tá? Dor torácica, ou se ele teve desmaio, pré-desmaio, tá? Então, síncope, lipotímia, são sinais de alerta para hipertensão pulmonar. Outro dado importante da história clínica é pensar há quanto tempo o paciente vem tendo aqueles sintomas. Porque se é de anos, a gente vai pensar em algumas doenças, mas se está acontecendo há semanas ou meses, a gente vai pensar em outras doenças. Então, a história clínica é fundamental para todas as doenças na vida. E aí, você tem que investigar sempre as comorbidades, ou seja, as histórias do seu paciente. Então, ele já tem alguma doença prévia? Esse paciente já infartou, já teve derrame, tem enfisema, tem alguma doença reumatológica, já teve aborto, tem HIV, hepatite B, C. Então, mais uma vez, você precisa conhecer a história do seu paciente, né? Precisa conversar, olhar ali no olho do paciente e conversar e ter o tempo para conversar com ele. Não adianta querer fazer correndo, que uma consulta de hipertensão pulmonar não é rápida, nunca vai ser rápida, tá? Então, precisa se dedicar e ter tempo para perguntar e para ouvir do paciente, ok? Oi, gente que tá chegando, chega aí. Como é que eu vou suspeitar? Porque, né, prof, ninguém vai chegar no meu consultório falando, eu tenho hipertensão pulmonar. Eu acho que eu tô com hipertensão pulmonar. Verdade, ninguém. Quando você vai pensar em hipertensão pulmonar? No exame físico, quando o paciente tiver sinais de disfunção de ventrículo direito. Por quê? Porque o coração, né, ele tem duas cavidades, ele é dividido. Então, ele tem o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. O ventrículo esquerdo, quando contrai, o sangue vai para o corpo inteiro. O ventrículo direito, quando contrai, o sangue vai para o pulmão. Então, se eu tiver com a pressão alta no pulmão, o meu coração, a câmara direita, né? Então, o ventrículo direito vai ter que fazer mais esforço para conseguir mandar o sangue contra aquela pressão. Então, por exemplo, se você estiver jogando água, né, no quintal, e aí a água está saindo lá pela sua mangueira. Se você tampar parte ali da boca da mangueira, aquilo vai sair em jato mais forte, né? Vai sair com mais pressão.
Se você aumentar o fluxo lá atrás da sua bomba, igual a mangueira do bombeiro, também vai sair com mais pressão. Então, para eu ter a pressão alta lá em cima no pulmão, eu sempre vou ter uma repercussão no meu ventrículo direito, tá? Então, se o meu paciente tiver sinais de disfunção de ventrículo direito, por exemplo, edema, turgência jugular, cianose periférica, hipoxemia, isso é sugestivo de alterações de ventrículo direito. Prof, o que é alteração de ventrículo esquerdo? Aí é baixo débito, tá? É porque o sangue não está conseguindo ir para o resto do corpo. Então, o paciente tem uma perfusão ruim, o paciente fica sonolento. Então, é importante diferenciar se aquilo que o paciente tem é porque é de ventrículo direito, né? Ou se é de ventrículo esquerdo, tá? E no exame complementar, como é que eu faço? Então, assim, no exame complementar é quando você realmente vai suspeitar de hipertensão pulmonar. Porque vai ser aquele paciente que vai chegar para você e vai falar: oi, eu tenho falta de ar, eu canso, eu tenho dor no peito, eu já quase desmaiei. E aí, quando você for começar a investigação do paciente, você vai pedir exames. E aí, por exemplo, no raio-x de tórax, esse paciente que tem hipertensão pulmonar, você vai ver uma dilatação ali em topografia de artéria pulmonar, tá? Então, no raio-x de tórax, ele tem um raio-x, né, quando você está vendo em AP ou em PA, tem o tronco da artéria pulmonar, tem o tronco, a raiz da aorta, né? Aí tem um nada e aí tem ventrículo. Então, você geralmente vê duas corcovas no raio-x. Quando você vê a aorta, uma corcova e o coração, essa corcova do meio, ela é o tronco da artéria pulmonar. Então, se no seu raio-x você está vendo 3 corcovas ali do contorno vascular, isso é sugestivo de hipertensão pulmonar. Além disso, você também pode ver no raio-x os hilos mais túrgidos, tá? Mais engurgitados. Você pode ver cefalização da trama vascular. Então, são sinais de alerta para pensar que tem alguma coisa de errado com o seu tronco da pulmonar e provavelmente deve ter alguma hipertensão pulmonar relacionada. Na tomografia de tórax fica bem mais fácil porque a gente consegue ver dentro do tórax as estruturas mais bem definidas. Então, na tomografia de tórax você vai suspeitar de hipertensão pulmonar quando a medida do tronco de artéria pulmonar, tá? Que é aí o TP, né, que é o tronco de pulmonar, tiver maior que 30 milímetros, tá? 3 centímetros. O valor normal é até 30 milímetros. Se o tronco da artéria pulmonar estiver dilatado, isso é uma ectasia de artéria pulmonar e isso sugere hipertensão pulmonar. Além disso, você também pode notar um aumento da relação artério-brônquica. O que isso quer dizer? No pulmão, quando você vai olhar na tomografia, sempre vai ter uma bolinha branca do lado de uma bolinha preta, tá? A bolinha branca são os vasos, as artérias, e a bolinha preta é o brônquio. A relação entre uma e outra tem que ser de 1 para 1, então elas têm que ser do mesmo tamanho. Se você começa a ver o tamanho da artéria muito maior, mais gordinha do que o tamanho do brônquio, isso sugere que aquela artéria do lado do brônquio está dilatada. Então, isso te faz pensar em um sinal indireto de hipertensão pulmonar, ok? O principal exame, que é o que vai bater na sua mão e que o paciente vai falar: que é isso, meu Deus, né? Que é onde vai levantar a maior suspeita e vai estar escrito, isso com palavras claras, é no ecocardiograma transtorácico, em que na avaliação do ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, vai ter lá a medida de pressão sistólica de artéria pulmonar, que é a pressão, indiretamente, a medida da pressão do pulmão. Então, na pressão sistólica de artéria pulmonar, no ecocardiograma, o valor normal é até 35, tá? Milímetros de mercúrio. Quando mede a pressão, né, a PSAP, e esse valor está acima de 35, isso sugere
uma hipertensão pulmonar. Sugere que a pressão ali na artéria pulmonar e, consequentemente, no pulmão está mais alta. E esse é o sinal de alerta máximo para poder pensar em hipertensão pulmonar. Além disso, o paciente geralmente tem alteração de câmaras direitas, então de ventrículo direito, átrio direito, tá? O ecocardiograma, ele não confirma o diagnóstico de hipertensão pulmonar, tá, gente? Ele é o exame de rastreio. Então, muitas vezes, quando você suspeita de hipertensão pulmonar, o primeiro exame que você pede é o eco, porque ele é fácil, acessível, indolor, rápido de fazer. E se no seu ecocardiograma vier sinais de hipertensão pulmonar, ou seja, uma PSAP maior que 35, aí você prossegue a investigação específica para hipertensão pulmonar. E, em muitos casos, aquele exame que o paciente fez lá de rotina pode vir, né, com essa alteração. O eco não confirma, tá? O exame que confirma pressão alta no pulmão é um cateterismo direito. Então, quando a gente infarta, a gente faz o cateterismo esquerdo, das câmaras esquerdas, para ver coronária. Quando a gente pensa em hipertensão pulmonar, a gente faz cateterismo direito, para ver artéria pulmonar. E aí a gente consegue medir a pressão dentro da própria artéria pulmonar, tá? E aí, geralmente, que segue a investigação. Tá bom, então, eu suspeito que o meu paciente tem hipertensão pulmonar, ele tem uma clínica compatível e ele tem essa alteração no eco. E aí, quais são os próximos passos? Aí vem esse tópico 5, né? Que aí a gente vai investigar a causa de hipertensão pulmonar. Existem cinco tipos de hipertensão pulmonar. Cada um corresponde a um problema em um local específico e o tratamento é diferente de um para outro. Então, hipertensão pulmonar não é tudo a mesma coisa, não é tratado da mesma forma. Então, por isso que quando a gente observa uma PSAP aumentada, a gente precisa direcionar a investigação para poder achar a causa daquela hipertensão pulmonar, porque isso vai me direcionar na doença de base e em como eu vou tratar. Então, as principais alterações que a gente precisa pesquisar, que inclusive no eco a gente consegue ver bem, é alteração de ventrículo esquerdo. Então, por exemplo, a pessoa já infartou, tem um VE hipocinético ou acinético, fraco, fração de ejeção reduzida, isso por si só, né, uma fração de ejeção reduzida e um VE hipocinético pode causar hipertensão pulmonar. Além disso, as malformações congênitas, então CIA, CIV, alteração, né, transposição de grandes vasos, isso tudo pode ser compatível e causar hipertensão pulmonar, tá? Outra coisa que é bastante comum de dar hipertensão pulmonar é TEP, então tromboembolia pulmonar. Então, se o paciente teve um TEP, lembra que na aula de TEP, na live de TEP, eu já falei disso. Toda vez que você faz o diagnóstico de TEP, na sua outra mão já vem o eco, tá? Porque é bastante comum a associação. Então, TEP é uma causa específica que a gente investiga, que é o tipo 4. DPOC, enfisema, alteração de parênquima pulmonar, sequela de tuberculose, aqueles pacientes com hipóxia crônica de longa data, isso também causa hipertensão pulmonar. Apneia do sono, que o paciente faz as pausas respiratórias à noite e desatura, também. Outra coisa que a gente sempre precisa descartar e avaliar são sorologias virais. Então, pedir sorologia de hepatite B, C, HIV, VDRL, tá? Se tiver outras suspeitas, você investiga outras doenças, mas essas doenças de sorologias virais você sempre tem que pedir. Investigação básica de reumatologia. Então, ver os sintomas reumatológicos e investigar doenças reumatológicas, que são também causas frequentes de hipertensão pulmonar. E por último, não menos importante, a gente precisa avaliar esquistossomose. É isso, esquistossomose é um verme, é uma doença, né, de origem endêmica no Brasil, que acontece muito frequente, é aquela doença da barriga d'água, do caramujo,
E o ciclo do esquistossoma, ele passa pelo pulmão. Então, uma das principais causas de hipertensão pulmonar no Brasil e no mundo é esquistossomose. Garanto que você não sabia disso, né? Super interessante, né? E o tratamento é completamente diferente das outras causas. Então, 7h20, conforme prometido, dei uma luz aqui no seu caminho para você poder nunca mais comer bola, nem poder não suspeitar e não investigar hipertensão pulmonar. Se tiver perguntas, pode mandar aqui no chat. Eu vou responder umas perguntinhas que eu recebi da caixinha, tá? E via direct. Uma das perguntas, a mais comum que tem, é se todo tratamento de hipertensão pulmonar precisa tomar remédio. Não, tá? Por exemplo, se a hipertensão pulmonar for num paciente que já infartou e que tem uma fração de ejeção de 25%, você vai tomar remédio para hipertensão pulmonar? Não. Aquilo é secundária à doença cardíaca. Então, o que você precisa fazer é tratar a doença de base, que é o problema cardíaco. O paciente tem enfisema, muito comprometido, pulmão. A causa de base da hipertensão pulmonar que ele tem é o problema pulmonar. Então, aquela alteração de arquitetura pulmonar que você precisa tratar. Então, você vai tratar o DPOC, o enfisema. A hipertensão pulmonar é só secundária, tá? Outra pergunta que me fizeram sobre o sildenafil, que é o Viagra, tá? Que eu até fiz um post no começo da semana da relação do Viagra com o pulmão. Para alguns casos específicos de hipertensão pulmonar, então o tipo 1, a gente usa o Viagra, que é um vasodilatador. E aí, a gente usa para dilatar o vaso, né, as artérias do pulmão. E com isso, quando eu abro mais o meu fluxo ali da mangueira, vai mais devagar o sangue. Então, isso vai controlar a hipertensão pulmonar, tá? Existem outros medicamentos associados, mas é um erro, preste bem atenção, é um erro passar sildenafil se a pessoa não tem hipertensão pulmonar tipo 1. Tá? Não é. Então, voltando lá no exemplo, o paciente que tem um DPOC grave, que tem um enfisema acometendo o pulmão inteiro e tem hipertensão pulmonar, você vai tratar o DPOC, você não tem que dar sildenafil. Não faz o menor sentido. Seu paciente infartou, tem uma fração de ejeção ruim, você tem que tratar o coração, melhorar a fração de ejeção e não dar sildenafil. Então, por favor, não é para ficar passando Viagra para todo mundo. É um número mínimo, tá? Restrito de pessoas que usam o Viagra, o sildenafil, como tratamento de hipertensão pulmonar. É para um tipo específico, tipo 1. Não é para usar para os outros tipos. Não faz ideia de qual tipo é o quê? Encaminha para o pneumo. Ele sabe. Você não precisa tratar o que você não sabe. Mas você precisa suspeitar que tem alguma coisa de errado, que deve ser hipertensão pulmonar e que aquilo precisa ser investigado, ok? Aí me perguntaram também, eu tenho alguns pacientes que me acompanham que têm doenças reumatológicas, né? Porque pneumo e reumato andam ali de mão dada, são melhores amigos. Então, me perguntaram quais são as principais doenças reumatológicas que podem dar hipertensão pulmonar. Então, assim, na verdade, todas, né? Porque dependendo se você altera a arquitetura do pulmão, espessa o intestício, dá distorção arquitetural, qualquer doença pode dar hipertensão pulmonar. Mas as mais comuns, tá? As mais comuns das doenças reumatológicas para dar hipertensão pulmonar é esclerodermia, esclerose sistêmica e lúpus, tá? Lúpus, a manifestação é basicamente de hipertensão pulmonar, no pulmão, né? Então, são as principais. Claro que existem outras doenças, mas as mais comuns de se ver hipertensão pulmonar é isso: esclerose sistêmica, esclerodermia e lúpus, ok? As outras podem dar, por isso que merece investigação. Me perguntaram também como é que faz esse cateterismo direito, né? Porque alguns pacientes foram encaminhados para fazer e querem saber como é que é. O cateterismo direito, ele é feito em centros de referência específico, não é qualquer lugar que faz, não é qualquer pessoa que faz, tá? É bem menos comum de se fazer do que um cateterismo esquerdo. Então,
habitualmente o que você faz é você faz aqui, né? Vem aqui na jugular e aí você penetra a jugular com catéter, é tipo um catéter de Swan-Ganz, tá? Aí você vem em jugular, aí vai ver a cava superior, átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar. E aí lá na artéria pulmonar você tem um dispositivo que insufla e que aí você consegue ver qual é a pressão de oclusão da artéria pulmonar. Você consegue medir diretamente ali a pressão da artéria pulmonar, a oxigenação da artéria pulmonar. Você faz o teste de vasorreatividade, então a paciente recebe óxido nítrico para ver se aquilo dilata, né? Se quando está ali medindo a artéria pulmonar dilata e tem a vasorreatividade positiva. Então, é um exame que você faz num centro de hemodinâmica, tá? Faz com a equipe, que pode ser cardiopneumologista, né? E o acesso é aqui por veia jugular. Você não precisa dormir, não é uma anestesia, pode dar uma medicação para ficar um pouco mais calmo, mas o acesso é aqui, via pescoço, e aí faz. Em alguns centros pode ser feito o cateterismo pulmonar no esforço, então você coloca a pessoa para fazer o ciclo ergômetro de mão, tá? Porque tem algumas hipertensões pulmonares que elas são relacionadas a exercício físico e que faz diferença a gente ver isso. Então, o cateterismo direito é dessa forma. Aqui em Goiás, pelo que eu conversei com a doutora Daniela, parece que existem 2 ou 3 hospitais em Goiânia que fazem. Então, assim, é muito direcionado, é uma equipe pequena que faz, tá? Por isso, a gente não pede cateterismo direito para todo mundo. Não tem o menor sentido pedir cateterismo direito para todo mundo. Por quê? Porque esses pacientes que precisam de cateterismo direito vão ser a menor parte dos pacientes, porque a maioria você vai conseguir excluir com os outros exames que você vai fazer. Então, com tomografia, espirometria, a própria avaliação ecocardiográfica, sorologias, avaliação de tireoide. Se você fez tudo, descartou as outras causas, aí você vai pesquisar hipertensão arterial idiopática, né, que é a primária, que é a hipertensão arterial pulmonar. E aí, nesses casos, é que precisa fazer um cateterismo direito. Se não é esse caso específico, não precisa, gente. Não vai ter benefício aquele exame, porque você já sabe qual é a causa, né? E você já sabe que você tem que tratar a doença de base, certo? Me perguntaram também sobre hipertensão pulmonar por TEP crônico, tá? Alguns episódios de TEP, de embolia pulmonar, menos de 1%, acaba ficando crônico e aquela circulação pulmonar não se restabelece como era anteriormente. Porque o trombo adere na parede, porque fez microtrombos, né, microêmbolos periféricos, e aí fechou várias arteríolas. Então, em alguns pacientes, mesmo com anticoagulação, depois de 6 meses de anticoagulação, o paciente continua com valores de PSAP aumentado, tá? Então, aí fica caracterizada a hipertensão pulmonar pós-TEP. E aí, esses pacientes precisam receber anticoagulante permanentemente, tá? Existe algum tratamento específico para o TEP crônico? Existe. Existe um tratamento medicamentoso que é prescrito especialmente pela equipe de hipertensão pulmonar, no centro de referência que trata hipertensão pulmonar, que não sou eu, tá? A gente encaminha para esses casos. E existe também uma cirurgia que chama tromboendarterectomia pulmonar. O que é isso? É uma cirurgia para quem teve TEP pregresso, né? Então, embolia pulmonar aqui mais na região central, aquelas embolias grandes, centrais, que ficaram aderidas, que não resolveram, dependendo do paciente, com determinadas indicações clínicas, aquele paciente pode fazer uma cirurgia, tá? Que é uma cirurgia cardíaca, porque você vai acessar coração e artéria pulmonar, em que você retira manualmente, mecanicamente, aquele trombo, aquele êmbolo da parede da artéria pulmonar, tá? E
pulmonar direita e esquerda. E aí você descasca a camada íntima, tira aquilo e aquele fluxo se reestabelece, né? Tirou o ponto de obstrução, a tendência é que aquilo se reestabeleça. É uma cirurgia torada, punk, tá? Puxada, com esternotomia, circulação extracorpórea, bem grande, equipes assim específicas que fazem isso. Não é qualquer um que pode fazer, não é qualquer um que sabe fazer. Lá em São Paulo tem a equipe do INCOR, né, que foi onde eu fiz a residência na USP, e na Escola Paulista também tem o Centro de Referência de Hipertensão Pulmonar, tá? Então lá eu sei que eles operam isso. No resto do Brasil eu não tenho esse conhecimento, mas assim, é um pequeno número de pacientes que vai para cirurgia, ok? É um tratamento potencialmente curativo, certo? Mais perguntas? Não? Alguém me mandou mais alguma pergunta na caixinha que eu não respondi? Não? Hoje mesmo eu recebi uma paciente encaminhada do colega reumato para investigação de hipertensão pulmonar numa doença reumatológica que está em investigação, mas aparentemente o que parece assim da paciente, ela tem alto risco para apneia do sono, né? Então tem o score lá de stop bang elevado, a 4 pontos, então é alto risco, tem critérios clínicos para apneia do sono, então já tinha feito todos os exames laboratoriais, tomografia, eco, e é uma hipertensão pulmonar leve. Então eu pedi uma polissonografia para ela para a gente investigar esse quadro de apneia do sono. Porque se for isso, a tendência é você tratando a apneia do sono, você vai controlar a hipertensão pulmonar e a paciente vai ficar bem. Não necessariamente precisa ser relacionado à doença reumatológica dela. Eu tenho algumas pacientes assim, tá? Algum comentário, alguma perguntinha? Não? É um assunto bem denso, viu, gente? Bem intenso. Denso, tenso e intenso. Mas que é fundamental saber que ele existe, investigar, tratar da forma correta ou encaminhar para o profissional que vai tratar da forma correta, tá? Não tentem tratar coisa que vocês não sabem, porque existe profissional específico e centro de referência específico para tratar dessas doenças raras. E esses pacientes merecem o melhor tratamento possível, que é no centro de referência, tá? A depender do caso clínico, claro. Ok? Então, semana que vem tem mais live, a gente se vê de novo. Combinado? Tchau, gente. Obrigada.